Tá me ouvindo? Tô sim, você está me ouvindo? Tô, certinho. Ah, só não consigo te ver ainda. Sabrina e Beth, sejam bem-vindas. Ah, meninas. Obrigada. A gente vai começar daqui a pouquinho. Ah, agora vejo Beth, Sabrina. Só você ainda que não, Joyce. Peraí que eu tô ajustando aqui. Tá. Eu vou tirar meu vídeo aqui, que eu tô Ah, terminando de não, lanchar, viu? fiquem à vontade À aí. Fiquem à vontade. vontade, pode ficar à vontade aí se vocês quiserem. A gente vai ajustar algumas coisinhas aqui enquanto isso. Beleza. É. Ah, agora te vejo. Só seu áudio que saiu agora. Agora tá tudo certinho. Agora som e imagem. Ótimo. Tudo bem aí? Tá Tá. tranquilo aí? Tá confortável aí? Tô confortável, ansiosa. Ah, que bom, que bom. Isso é E bom. maravilhosa também. Ai, Ai. obrigada. Muito bom Oi. chegar aqui e ter você, Sabrina, Beth, são pessoas que estão sempre presentes aí na minha jornada. Olha quem chegou Eba, aí, que a Rita e a chegou! Érica. Olá, Olá, boa noite, gente. boa noite, boa Noite, noite. querida. Noite. Joyce, eu vim para te dar um beijo, não vou ficar, é só para te dar Tá um bom. beijo. Tenho certeza do sucesso que vocês vão fazer aí, tá? É, porque eu sei da sua história com a gente, tem, ó, um século, né? Maneira de É. dizer. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Eu estou aqui na Tá, mamãe, no estado de alerta, sabe? Porque ela tá quer, joia. entendeu? Eu tenho que Tá ficar bom. mais ou menos por aqui. Eu acho que a gente vai ter que ir lá no hospital mesmo. Ela está Ah, sentindo mais dor. seguro, né, Rita? Não queria, não, mas não queria, É, a não. gente nunca quer, né? Mas, né, tudo tem que ser na hora que dá. Mas eu não podia deixar de passar, deixar um beijo para você, beijo para os dois. E assim, você sabe que os dois é que sustentam esse projeto, né? Érica e Fábio são os donos do projeto, eles que sustentam esse projeto maravilhoso, né? E a gente está muito feliz de estar com a gente. Tá bom? Tá joia, Rita. Beijo, Obrigada gente. Boa pelo noite para beijo. todos, viu, gente? Boa Beijo. noite, Tchau, Rita. Rita, Tudo de vai com bom? Deus. Beijo, Tudo bem? gente. Tchau. Amém. Tchau. Tchau. Ah, boa noite, pessoal que chegou aí, Érica. né? Boa Gustavo, noite, gente. sejam bem-vindos aí. A gente vai aguardar um pouquinho, né, para dar tempo do pessoal chegar, agora que deu 7, né? Umas 7 e Uhum. pouquinho. Joyce, eu acho que para você apresentar, né, você tem uma pequena. Eu acho que eu te coloco como co-host, né, e você consegue projetar, não é isso? Isso. Ótimo. Você já quer, você já quer testar? A gente espera mesmo. Se você quiser fazer o teste de projetar, que aí a gente, né, nesse meio tempo vai se adaptando. Acho que você já está como co-host, se eu não me engano. Aparecendo? Sim, Ó, assim. isso. Ah, ótimo. Tá sim. O Zoom é bom, né? Que a gente fala e continua vendo as pessoas. Porque o É, Teams, geralmente, ele derruba, né, quem está falando e fica só o áudio. É ruim, é bom falar vendo as pessoas. é verdade. Deixa eu ver se tem alguém perdido aqui no WhatsApp pedindo link. Ei, Joyce, bom te ver. Fábio, boa noite. Érica, Olá. boa Oi. noite. Boa noite a Boa todos. noite, Tudo boa Olá, bem? Tudo em noite. então, tudo paz? bem? Joia. Boa noite, Fábio. Gustavo. Olá, boa noite.
Gente, boa noite para quem está chegando. Nós vamos começar daqui uns minutinhos, tá? Só esperar mais um pouquinho, que às vezes ainda vai entrar mais alguém e aí não perde nem um pedaço. Tá joia, Érica. Tá bom? Ficou linda, Joyce, esse PowerPoint, esse tom de verde com alaranjado, essa letra que você usou. Achei Você lindinho gostou, demais. Caetano? Gostei. Bom, foi tudo pensado com muito carinho. Imaginei, ninguém faz nada assim às pressas, não. Foi trabalhoso e carinhoso, com certeza. Que bom que você já pôde sentir isso daí. Eu fui reler o artigo hoje. Eu fui reler. Ai, que bom. A gente vai relendo e vai fazendo mais um monte de conexão, né? Sim, e eu também reli, né, antes do encontro, e quando eu escrevi era tudo tão diferente, né? Se a gente pensar no mundo pré-pandemia, quantas coisas, né, a gente viveu, a gente pôde sentir e perceber durante esse tempo. É impressionante, né? Quanta mudança. Eu tive essa sensação assim clara e uma percepção de uma opção de coisas que da primeira leitura assim passou, né? Ou talvez não Sim, fosse a necessidade do momento, né? Essa pode mudança ser toda está também, fazendo a gente despertar para outras questões. Achei muito com gostoso certeza. ler de novo. Que bom. Fora que a gente é muito de fases também, né? Então, às vezes, alguma coisa que a gente vivia naquela época muda a perspectiva com o tempo e tal, e isso influencia muito na Sim. escrita, em comportamentos, e, enfim. O ser humano é muito cíclico. Entendi. Já me avisou aqui que vai atrasar uns minutinhos. Esse trânsito maravilhoso, né, de Belo Horizonte. Hoje desde cedo, né? Não sei. Eu cheguei da rua agora há pouco, desde a hora de sair hoje. A paralisação dos metroviários afetou muito, né? O Uber hoje tinha Uber a R$ 40. Exatamente, assim, Né? trecho que a gente paga 16, estava R$ 40. Exatamente. De manhã tinha Uber a R$ 45. Se achasse, né? Que tem essa questão. Exatamente. Estava só a perspectiva do cálculo. É verdade. Mas o trânsito de Belo Horizonte já voltou ao normal, infelizmente, né? Ao antigo normal. Está bem complicado. Infelizmente, quer dizer que segunda e sexta-feira a gente tem que ficar quieto em casa. Deixa para sair terça, quarta e quinta. Quando a gente pode fazer home office esses dias, Caetano, aí é o ideal, mas tem dias, tem segundas e sextas que não tem jeito, que a gente tem que sair. Eu tive que sair. Minha menina está invocada que a UNA está fazendo uma coisa híbrida, então tem aulas presenciais e virtuais, né? Adivinha quando foi que eles colocaram as presenciais? Segunda e sexta. Ela demora 1h30 para chegar na escola. Nossa. Vamos esperar até 8, 7, 10, o Fábio. Eu acho que sim, né, Joyce? Se deu tempo, né? 10 minutinhos, o pessoal está chegando, e na medida que, né, for chegando, vai participando. Acho que, né, tem respeito a quem já chegou, né, que está aqui com a gente, né, no evento. Vamos começar, então? Então, vamos. Gente, boa noite para quem eu não cumprimentei, né?
essa reunião nossa nasceu de uma ideia, né, Fábio? Lá quando o IMA Câmara estava no inicinho, e a gente sentiu necessidade que os mediadores tivessem uma reunião, um trabalho interno, para a gente se conhecer melhor, conhecer o trabalho do outro, criar laços de afinidades mesmo, porque na mediação a gente precisa ter mais proximidade com as pessoas, né? E a ideia até do comediar veio essa necessidade, né? Quanto mais eu tiver afinidade de trabalho, de conhecer o outro, a mediação vai fluir melhor, né? Então, foi nesse intuito que nasceu essas reuniões nossas, dos mediadores, né? Bem periódicas. E a gente veio desenvolvendo, escolhendo temas para estudos, fazendo estudos mais participativos, aprofundados. Depois veio a ideia do IMA com o livro, né? Que é de coautoria dos mediadores, e do ano passado para cá a gente passou a fazer as reuniões com os temas dos artigos. Então, a gente tem convidado os coautores para falar um pouquinho aí do artigo e a gente ter a oportunidade de aprofundar sobre os assuntos. Então, essa reunião é participativa. Quando vocês tiverem vontade de fazer perguntas, colocações, podem nos chamar pelo chat, que a gente vai interrompendo a Joyce, né, Joyce? Sim. E pedindo para ela falar sobre as nossas dúvidas também, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos. Fábio, pode fazer nossa continuação aí. Boa noite, pessoal, para quem está chegando aí, muitos, né, eu acredito que sejam a convite da Joyce, né, que inclusive vão, até já sendo amigos dela e já conhecendo ela, vão conhecer agora também o lado da escrita, né, nessa obra coletiva do IMA, conhecer um pouco de CNV e Mindfulness, e espero que vocês gostem. Como a Érica falou, é um bate-papo, então ela vai estar, né, capitaneando aí o tema, mas na medida que as dúvidas surgirem, ou os comentários, ou que as intervenções, vocês fiquem à vontade, ou para mandar no chat, ou mesmo querer fazer uma participação com ela, porque a ideia é fomentar aí o conhecimento, né? Às vezes você conhece um pouquinho de CNV, já também pode contribuir com o tema, ou despertou aí, né, a vontade de saber mais. Eu vou só introduzir aqui um pouquinho, né, do objetivo do currículo, né, da Joyce, quando ela me apresentou aqui, e acredito que ela vai também trazer um pouco do subjetivo dela, de quem é a Joyce, né, para os próprios amigos, para os colegas de profissão, mas ela é mediadora judicial e extrajudicial, formada aqui pelo Instituto de Mediação Aplicada, o IMA, então é minha colega também de formação aqui do IMA, de turmas, de práticas, de teorias. E achei legal quando você colocou aqui, Joyce, aprendiz em comunicação não violenta pelo Instituto CNV Brasil. A gente é um eterno aprendiz, né? Acho que é fantástico quando a gente se intitula como um eterno aluno, como alguém que tem capacidade de falar, de transmitir um conhecimento, mas ainda está sempre estudando sobre esse mesmo tema, sobre esse mesmo assunto. É pós-graduanda em comunicação e marketing pela UNESCO, gestora por formação, cuidadora familiar, escritora de coração. E cuidadora também da apresentação, porque já fez uma apresentação tão carinhosa aí, que já saltou os olhos, o Caetano já sentiu, né? Já sentiu acolhido na apresentação, então é cuidadora até daqueles que vão agora receber do seu conhecimento. Então a gente já percebe o cuidado com a apresentação. A palavra é sua, Joyce, traga para a gente aí sobre a comunicação não violenta e o mindfulness. Obrigada, Fábio. Obrigada, Érica. É um prazer imenso estar aqui no IMA. A minha história com o IMA vem aí desde 2016, né, naquele primeiro evento que aconteceu sobre direito à psicanálise. E aí foi paixão à primeira vista. De lá para cá, a gente vem compartilhando vivências, obras, né, eventos, cursos, bate-papos, e eu me sinto muito honrada de estar aqui. Eu me lembro bem quando a gente tinha, né, os encontros presenciais. Um dia eu vou vir contar um pouquinho da minha história para esse pessoal do IMA, e esse dia chegou. Então, eu estou com muita gratidão que eu vou compartilhar um pouquinho do que eu tenho vivido, do que eu tenho... Oi? E consta nos anais do IMA Instituto que a palavra imantado é criação sua. Pois é, eu vou registrar isso, né? Porque realmente em todos os eventos a Rita faz questão de frisar.
Se me perguntarem exatamente o significado da palavra imantada, eu só posso dizer que ela só pode ser sentido, não tem como muita gente definir isso, né? O imã é um lugar de fala, mas é um lugar de escuta, é um lugar de acolhimento. Então, que bom, Caetano, que você já se sentiu acolhido aí pela apresentação, porque, de fato, foi pensado com muito carinho mesmo, foi revista, foi refeita, ajustada, para que a gente pudesse ter um bate-papo leve aqui, né? Como o Fábio já falou, a CNV traz muito sobre conexão, então eu queria convidar todo mundo, né? Minha gestora, Lilian, está aqui, temos familiares, amigos, muito obrigada, né? Vocês virem dedicar um tempinho aqui para aproveitar esse momento com a gente. Então, eu queria convidar para a gente fazer um check-in no nosso primeiro momento de conexão. Às vezes a gente chegou da rua agora, correndo, né? Depois de um dia produtivo, de trabalho presencial, e a gente respirar fundo. E eu queria que, pode ser no chat mesmo, quem sentir a vontade de abrir o microfone e falar o primeiro sentimento que vem na cabeça agora. O meu eu já falei, né? E agora eu estou transbordando gratidão. E vocês? Você é... Orgulho, sem sombra de dúvida. Sabe disso. Obrigada. Érica? Deixa eu abrir meu microfone aqui. Desde de tarde, quando eu reli o seu artigo, eu acho que eu fui tomada assim, de uma inteira satisfação de estar participando do projeto. Assim, é a hora que acende a luzinha, eu falo, nossa, que bom que tem reunião, que bom que é isso. Uma satisfação imensa de estar aqui. Que bom, Érica. Eu fiquei com empolgado, porque é o nosso retorno, né, dos encontros, dos mediadores, e falar de comunicação, que é o motivo, né, o objetivo desse nosso encontro, que é comunicar, né? Então, e começar por você, que já é uma pessoa que já estava pensando a respeito, então eu fiquei empolgado com o tema, com o retorno. Sim. O Djalma compartilhou aqui, né, a expectativa da associação, né, dessa junção de CNV e Maicos, que é uma proposta muito interessante mesmo. A Lília agradeceu o convite, eu que agradeço pela participação. Então é isso, a gente já estabeleceu aqui nosso primeiro momento de conexão. A Beth quer falar? Quero falar que eu estou muito feliz de estar aqui presenciando esse momento seu. Beth, obrigada. A Beth foi um grato presente do ano passado. Obrigada. Que graça. Então, vamos lá. Lília já fez mais um elogio aqui, que me deixa mais feliz e mais segura para a gente continuar esse bate-papo. Bom, o Fábio já falou um pouquinho de mim, né? Temos pessoas de várias áreas da vida aqui. Então, eu sou a Joyce. Eu sou tutora de 2 felinas, filha, irmã, esposa, neta cuidadora. Sou gestora de processo mediadora por formação. Aprendiz, né, Fábio? Eu gosto de colocar sempre aprendiz, porque a gente está sempre aprendendo mesmo. A gente pensa que aprendeu algumas coisas, de repente vem um diálogo mais difícil, vem outra situação, e é necessário rever algumas posturas, algumas escolhas, então eu me considero aprendiz. Escritora por paixão, pós-graduanda, e no momento estou analista de comunicação de um grande grupo aqui, que administra instituições de saúde, aqui em Belo Horizonte. Bom, um pouquinho da minha trajetória, o Fábio já contou aí, né, do livro, a Eve contou do artigo também. Quem ainda não teve a oportunidade de ler, o link está lá no meu LinkedIn, está no site do IMA. Também tem o livro, eu ainda tenho um exemplar, se alguém tiver interesse de adquirir. Tem algumas pessoas que estão aqui na sala que ganharam o exemplar, autografado, então recebam com carinho esse privilégio, foi uma obra construída de forma coletiva, com muita dedicação. No olho da pandemia surgiu essa oportunidade da gente se conectar à distância e escrevendo esses artigos, então foi uma oportunidade incrível. De lá para cá minha vida mudou, né? A comunicadora que estava morando quietinha aqui dentro, ela floriu, e de lá para cá eu venho estudando, venho exercendo mais a comunicação não violenta ainda, e é sobre isso que eu queria dividir com vocês hoje. Bom, a comunicação não violenta, ela surgiu através do Marshall Rosenberg, foi um psicólogo, né, norte-americano. Ele foi conhecido por implementar a cultura da paz. Esse livro as pessoas consideram, né, o guia mesmo da comunicação não violenta. O Marshall apresenta os princípios, ele apresenta o objetivo, ele traz exemplos práticos,
exemplos de como se comunicar com a comunicação não violenta. Quem tiver interesse, depois eu posso encaminhar o livro em PDF. Então, ele desenvolveu, né, com o intuito de apoiar a transformação de conflitos entre as pessoas na sociedade, desenvolvendo e disseminando habilidades necessárias para que a gente tenha um mundo mais justo, para que a gente consiga construir uma cultura de paz. Tem pessoas que falam que a comunicação não violenta é uma técnica, outros chamam de metodologia, enfim, para mim ela é isso tudo e mais além. É um estilo de vida, é um lema de vida, é uma forma de viver, porque elas nos convidam a ver a vida de uma forma diferente mesmo. Não só os diálogos, não só as relações conflituosas, mas ver a vida de uma outra forma, né? A gente aprimorar esse olhar em relação ao outro. Então, Marshall, ele apresenta, através desses 4 elementos, ele nos convida, né? Que a comunicação não violenta, ela não impõe, ela não sugere, ela nos convida, né? E nos proporciona outras formas, outras perspectivas de situações que a gente está acostumado a lidar no dia a dia. O primeiro elemento é a observação. Então, ela nos convida a observar sem julgar. É fácil? Não. A gente e de rotulagem, né, de rotulagem das pessoas, de preconceito. Então, não é fácil não julgar, mas é possível, né? E isso não é uma receita de bolo também, né? É com treino, é com vivência, é com percepção. Depois que a gente consegue observar sem julgar, sem avaliar, a gente parte para o campo dos sentimentos. Depois a gente pode identificar e expressar os sentimentos. Pensamentos geram sentimentos. E os sentimentos são o quê? Mensageiros de necessidades que não estão sendo atendidas. Então, geralmente, por trás de sentimentos estão necessidades gritando e pedindo ali para serem atendidas. Eu vou dar alguns exemplos práticos depois. Se vocês pensarem em algum, né, identificarem algum, pode compartilhar que a gente vai tendo essa troca. E depois que a gente consegue identificar as necessidades, então o sentimento ele é um mensageiro que traz uma necessidade. Depois que a gente identifica essa necessidade, a gente consegue elaborar um pedido para que essa necessidade seja atendida. Mas a gente precisa sair do piloto automático para fazer isso tudo. Porque se a gente está no piloto automático, a gente recebe geralmente, né, pela via do julgamento, que a nossa cabeça, né, está acostumada a reagir assim, e a gente não consegue afinar essa percepção do sentir, do que realmente é necessário e elaborar o pedido. Agora eu vou falar uma curiosidade. Alguém sabe que a comunicação não violenta é representada pela girafa? Vocês já ouviram falar isso? Não sabe? Tem você? Não. Pois é, a girafa, ela representa a comunicação não violenta, né? Eles usam esse símbolo porque a girafa é um animal da selva que tem um coração maior. Além disso, ela tem um pescoço imenso e ela consegue ver longe. Então, a gente fazendo uma analogia, isso nos convida a sermos girafas do dia a dia, a ver além do que está sendo mostrado, além do que está sendo visto, né? Ver longe, ou seja, não só sobre o que está aos nossos olhos, e com o coração imenso de sentir o que está sendo colocado ali para a gente. Então, por isso é a girafa. Essa é a famosa árvore da vida. Não sei se alguém já ouviu falar, né? Essa forma da gente começar a perceber a comunicação não violenta. E a gente só consegue comunicar com empatia se a gente tiver autoempatia. É difícil a gente levar para o outro aquilo que a gente não vivencia com a gente mesmo. Então, é um convite para que a gente se conecte com a gente mesmo, com a nossa humanização, com a nossa autoempatia, para que a gente consiga se expressar com o outro de uma forma empática, seja ela verbal ou não verbal. Né? A gente se comunica muito de formas não verbais também, através da postura, através do olhar, através de uma apresentação, né? Que aqui não foi verbal, foi ilustrativa. E quando o Fábio me convidou, eu falei, Fábio, posso levar a apresentação? Aí ele disse que ficaria, né, meu critério. Eu sou uma pessoa muito visual. Eu acho que isso traz mais interatividade. Então, Caetano também está no meu time, né, Caetano? E toda hora. Que ele já pôde sentir isso desde o início. Tem 2 vertentes aqui que a gente precisa prestar muita atenção quando a gente começar a trazer a comunicação não violenta para o nosso dia a dia. Quando a gente se autoconecta com o que a gente acredita, com o que a gente sente e se respeita, a gente consegue levar isso para o outro
com autoexpressão, com honestidade, com autenticidade, e ser a gente mesmo. Dessa forma, a gente consegue acessar uma outra via de comunicação, que é a forma empática. Né? E empatia é uma coisa que está muito na moda hoje, né? Várias coisas, de época em época, algumas coisas, elas se enraizam mesmo, né, na sociedade. E aí a gente tem que tomar cuidado, que existe uma linha muito tênue entre ter empatia e se colocar no lugar do outro. Porque o outro, só ele sabe o que ele está sentindo. Por mais que a gente perceba, que a gente acolha, que a gente compreenda, apenas o outro sabe. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente vem trazer, né, a empatia, para que essas coisas não se confundam. Porque, por mais que a gente acolha o outro, a gente também... A Rita fala muito isso, né, Fábio? Você já deve ter ouvido falar. E a gente é o outro do outro, né? Então, da mesma forma que a gente está percebendo, a gente está sendo percebido. Quando a gente traz uma comunicação voltada mais para a autoexpressão, para a honestidade, a gente está falando o que está mais vivo na gente. É aquilo que está gritando dentro de você. Quando a gente consegue observar com empatia o que o outro está dizendo, a gente consegue perceber o que está mais vivo dentro do outro. E para perceber isso, a gente precisa observar. Porque se a gente observa com julgamento, a gente já misturou ali, né, as nossas percepções com o do outro, e talvez isso não chegue de uma forma tão fluida, tão verdadeira mesmo, né? Então, assim, eu já ouvi alguns feedbacks assim, mas então, comunicação não violenta é só dizer sim? Não, é dizer não também. Não é ser permissivo, não é... Hoje em dia tem muito essa frase, né, do tá tudo bem, não é passar por cima dos sentimentos, mas validá-los, acolhê-los e permitir, né, viver de uma outra forma. Por exemplo, a gente pode colocar limites de várias formas. A gente pode colocar limite falando simplesmente não. Você pode bater um papo com imã? Não. Igual semana passada, né? A gente teve uma troca de horário. Ia ser na terça passada, a gente passou para a segunda. Poderia só ter falado não. Deu oportunidade de continuar o diálogo? Não, também, né? Então, eu disse, não posso nestes dias, mas posso nesse outro dia. E aí a gente consensou, né, Fábio? Conseguimos definir que seria hoje. Então, existem várias formas de colocar limite. A gente sempre tem que pensar até onde a nossa amorosidade de receber um não também. Porque quando a gente faz um pedido, a gente pode receber sim ou não. Às vezes, esse não vai vir seco, não vai vir em parte, pode vir até de uma forma trabalhando isso para conseguir receber com amorosidade, porque não faz parte também, né? Colocar limite e receber limite também é uma via de mão dupla. Então, uma outra forma, né, de colocar limite se você precisa estar em tal lugar, você pode dizer sim, estarei, vou precisar sair tal hora. Isso é muito comum no meio corporativo, né? Reuniões infinitas que atrasam, e aí fica difícil, a pessoa fica assim, né, jeito de sair, jogo de cintura, e às vezes acaba causando um transtorno até em outras relações que não tem nada a ver com o trabalho. Então, sim, posso, mas precisarei sair até, você está colocando ali a sua condição para conseguir participar, né? Essa daqui é uma das partes que eu mais gosto. Tem um treinamento que eu dei. O pessoal adorou essa parte, né, Beth? Você que vive no mundo corporativo também. Então, algumas sugestões de troca, porque esse RV, ela nos convida a trazer diálogos mais leves e mais empáticos, respeitando, né, o que você está sentindo, o que você está querendo dizer. E aí, no ambiente corporativo, às vezes é difícil, porque tem prazo, né? Tem muita cobrança, são prazos curtos, muita cobrança, e às vezes é difícil sair do piloto automático e pensar, será que eu posso dizer de uma outra forma? Será que o colaborador da minha equipe não entregou o relatório por quê? Talvez porque ele precise de ajuda. Então, quando você aborda uma pessoa, por que você não entregou o relatório no prazo? Eu fico aflita, vou admitir para vocês. Quando me chega uma pergunta assim, é o primeiro sentimento de cobrança. Nossa, estou aflita, não tem mais tempo, não tem mais prazo para entregar. É completamente diferente de uma abordagem. Está precisando de alguma ajuda com o relatório? Ou seja, eu preciso que você entregue o relatório, eu estou disponível para te ajudar. Né? É completamente diferente. Então, são pequenas formas, são jeitos de falar que mudam totalmente a perspectiva de um diálogo. Por exemplo,
você chegou atrasado na reunião hoje. Uma outra forma de dizer, sentimos sua falta no início da reunião. A pessoa que escuta isso, ela vai perceber que ela fez falta. Alguém percebeu que ela não estava lá. Né? Por mais que existiam compromissos, né, horários, obrigações ali para serem seguidas, é uma outra forma de se dizer, né? E aí a gente vai por aí afora, né? Alguém pensou aí em alguma situação que ouviu, que poderia ser, né, de um jeito diferente, que gostaria de citar? O Joyce, tem um comentário aqui no chat da Sabrina. Acho que diz respeito ao exemplo que você deu anterior, né? Do auxílio, né? Que ela colocou aqui. Na verdade, penso... Ai, peraí. Na verdade, penso que talvez seja o real significativo de corporativismo, né? O de ser equipe. Então, quando, né, no sentido de pedir, de perguntar se precisa de ajuda, né? Sim. A Lília disse aqui, né, que as palavras são muito importantes, e são, porque a gente passa a maior parte do tempo, né? As equipes são feitas de quê? De pessoas. Pessoas que precisam se comunicar, que precisam dialogar e manter relações saudáveis. Bem delas e pelo bem da empresa. Interessante que eu entrei aqui na reunião, né? O convite chegou pelo e-mail e tal, no horário, e aí o diretor da empresa me chamou pedindo, entra aqui na sala para reunião comigo, e não tinha nada marcado, e eu fiquei assim, ai meu Deus, puxa, já tinha uma coisa marcada, como que eu vou explicar para ele, né? Já passou do horário e tal. Aí eu entrei na reunião, vi mais ou menos o que era o assunto, falei, olha, me desculpa, mas a gente pode conversar depois sobre isso, porque eu já estou inscrita numa reunião, a reunião já começou, e foi um conflito, assim, de como que eu falo isso de uma forma que não vai, né, machucar a pessoa ou ser ríspida, né? Então, foi bem interessante isso. Eu consegui colocar um limite de, assim, olha, estou em outra reunião, mas... Sim. Obrigada por compartilhar. Essa mesma a proposta, mas eu me senti mais importante ainda agora, gente. A Beth pensou até o chefe para me ouvir. Estou fazendo demais, Beth. Então, eu queria citar mais alguns exemplos. Eu venho, né, do mundo corporativo mesmo, então eu tenho muitos exemplos nessa área, mas os colegas que atuam na advocacia, Fábio, se quiser trazer alguma coisa também, fica à vontade. Então, como eu falei, né? Desculpa, não, eu só queria comentar uma coisa que eu acho muito interessante quando você trouxe, né, essa apresentação da CNV. Beth acabou de trazer um comentário, um caso prático aí, né, que a gente pensa em comunicação não violenta. É só não falar xingando, é só não falar gritando, não falar brigando. Mas, na verdade, a não violência não, às vezes, gerar um incômodo desnecessário na pessoa, né? Não colocar uma saia justa desnecessária e permitir ela, então, falar o não de uma forma que seja tranquila para ela também, né? E que seja, para mim, também tranquilo em ouvir o não dela, né? Como a Beth acabou de fazer isso, né? A Beth foi lá, disse um não, se sentiu à vontade, né? E estava num conflito, mas, assim, um conflito positivo, né? Foi lá, disse o não, né? E voltou e ficou à vontade aqui, né? Então, quer dizer, a comunicação não violenta seria isso, então, né? Não é só não falar brigando. Sim. A Kelly tá de mão levantada, Sabrina quer também falar, não é isso, pessoal? Oi, que coisa boa, gente. Que bom que você está aqui, Kelly. Obrigada pela participação. O prazer é todo meu. Uma outra coisa interessante, né? Quando... Só esqueci o nome dele, que acabou. O Fábio. Eu sou o Fábio. Fábio. Essa questão da comunicação violenta, além de falar de uma forma para não impactar o outro, foi muito interessante ela estabelecer um limite para ela. Por quê? Muitas vezes a gente ultrapassa o nosso próprio limite para atender uma necessidade do outro. E eu tenho visto muito isso acontecer, principalmente para nós mulheres que somos líderes. A gente tem uma dificuldade gigantesca de falar esse não. Então, trabalhar isso é fundamental. E assim, se eu pudesse, eu colocava até aqui palminhas para ela por ter conseguido essa ação, que é assim, algo importante. Verdade, extremamente difícil, acho que principalmente como você colocou para nós mulheres, que já temos esse ar assim, de dedicação,
eu posso, não, mas um pouquinho tudo bem, e é lutando com nós mesmos, né? Sim. Exatamente. E assim, cada dia que passa, que eu começo a perceber esse movimento, que não é fácil, é muito trabalho, muita atividade de comunicação não violenta com a gente mesma, né? Sim, é nesse sentido que a gente traz a autocompaixão, né, a autoempatia, que de fato a gente só vai conseguir ter com outros se a gente começar a exercer isso com a gente mesmo. Sabrina, quer falar alguma coisa? Quero. Eu tenho um exemplo que aconteceu comigo um pouco mais recentemente. Eu trabalhei num lugar onde eu fui contratada como uma assistente de comunicação lidando com a parte de marketing. Por mais que hoje eu trabalhe com advocacia, como eu ainda não tenho carteira da OAB, eu ainda exerço algumas coisas na minha primeira profissão. E eu tenho dois exemplos, na verdade. Esse e um outro dentro do escritório, que a comunicação não violenta resolveu muito antes de virar um extrajudicial. Mas, enfim, esse primeiro exemplo. Eu trabalhei nesse lugar uma vez, fui contratada como assistente de marketing e, por fim, eu estava exercendo uma profissão de vendedora. E no dia que eu fui mandada embora, foi num dia que estava chovendo muito, a luz do prédio, na verdade, da região ali onde eu trabalhava, acabou. Eu falei, bom, eu não vou ficar aqui esperando a luz voltar, eu vou embora. Se lá em casa ainda estiver com luz, eu continuo fazendo o que eu estava fazendo, senão amanhã eu volto. Quer dizer, a minha falta de limites em dizer não, porque já era depois do meu horário, e isso já era 7h30 da noite, meu horário terminava às 5, porque era numa sexta-feira. A minha falta de limites em dizer não, não vou ficar aqui esperando a chuva terminar, que foi o que me foi designado, porque a gente trabalhava com uma meta. Hoje eu enxergo ser uma meta absurda, mas enfim, talvez não venha ao caso. E eu fui mandada embora por conta disso e fui mandada embora por insubordinação, porque eu não quis ficar lá no lugar para preencher a meta diária num obstáculo que não foi imposto a mim. Então, talvez isso que a Beth colocou sobre colocar limites e o que a Joyce apresentou de apresentar alternativas justamente em congruência a essa comunicação não violenta, seja uma coisa muito importante para as duas partes também, né? Tanto, no meu caso, eu deveria ter falado, olha, eu não posso voltar amanhã, não posso fazer amanhã e dobrar a meta, porque eu trabalhava no sábado também, o expediente era de segunda a sábado. E, enfim, me faltou esse tino de saber conversar e saber lidar com a situação de uma forma de comunicação não violenta para conseguir alcançar aquele objetivo. E um outro exemplo que eu tenho para dar também, eu trabalhei no escritório de advocacia como assistente jurídica, depois que eu já havia me formado. E a gente conseguiu, era uma ação de divórcio, não posso colocar alguns detalhes, né, por conta de confidencialidade do processo, só que a gente descobriu que, tanto nesse caso quanto em outros casos, não era um caso jurídico, era um caso de a gente sentar as duas partes frente a frente para fazer com que elas conversassem apenas. Eram dois casos, na verdade. Um caso, a pessoa não tinha filhos, então realmente não era um caso do judicial, era para conversar e falar, olha, você tem isso, vamos ali fazer um acordo entre as duas pessoas. E, por fim, hoje, as duas partes se casaram de novo, e as duas primeiras partes, a que tem filhos, são melhores amigos. Então, assim, eu acho que esse processo de comunicação criativa evita que a gente tenha alguns contratempos e que a gente, no meio jurídico, que a gente leve até o judiciário uma questão de ouvir. Aquilo ali era só sentar, ouvir, ser ouvido e chegar num acordo e sentar de uma forma com que ficasse realmente aprazível para todo mundo, porque a palavra conforta, ainda mais nos dias de hoje.
Sim, com certeza. Obrigada, Sabrina. Vou pegar seu gancho, já que você está falando de conflitos, né? Durante o curso de mediação, né, a gente recebe muitos casos, né, Fábio, e a gente percebe, a gente enquanto mediador, por isso a iniciativa de escrever o artigo, trazendo a CNV para mediação, porque a gente precisa convidar os mediandos ali naquele momento a se tornarem protagonistas de suas situações, porque às vezes se perdem no meio daquele conflito. E a gente às vezes tem uma percepção de conflito, que conflito é uma coisa ruim. Conflito é nada mais que um convite de mudança. Só que talvez ele chegue um pouco turbulento, talvez ele chegue um pouco mais intenso. E às vezes, justamente por a percepção não estar apurada, esse conflito vai crescendo, né? O que a gente chama de espiral de conflito. Então, assim, voltando aqui, né, para os pedidos através das necessidades, os sentimentos, eles são mensageiros. Então, de repente, por trás de uma raiva, ali a gente pode ter uma necessidade de viver um luto, uma perda, algo que não foi sentido, não foi vivido na época, que não foi possível, a pessoa não deu conta. E nessa hora, né, a gente traz o tá tudo bem, mas não no sentido de não estar sentindo. Tá tudo bem sentir assim. Está tudo bem no sentido de validar o seu sentimento de raiva, porque houve uma perda. E a gente precisa sentir, viver e acolher isso. Às vezes, por trás de uma vergonha, tem uma vontade de pertencimento, a necessidade de um cuidado, por trás de um ciúmes, uma necessidade, né, uma vontade de ter mais segurança. Então, os sentimentos, eles são mensageiros fervorosos. E eles vão falar mais alto, não ouvir, eles vão gritar, até que a gente consiga atender aquela necessidade que não está sendo acolhida, que não está sendo atendida. Eu vou citar alguns exemplos que aconteceram comigo, deixa eu ver aqui se ele está na sala, o meu ex-gestor ele não está, mas ele sabe que eu cito esse exemplo, que eu já contei no treinamento que eu dei na empresa, e nesse dia que eu ouvi o feedback dele, aí meu coração bateu mais forte ainda, então eu falei, é isso. Bom, eu esperava uma promoção há 6 meses, e era o combinado, né, que eu ia estudar, ia fazer algumas coisas para atingir essa promoção. E no dia que a gente foi conversar dessa promoção, eu falei, então, a gente tinha combinado, queria saber se a gente vai prosseguir. Ele disse não. E naquele momento eu fiquei chateada, com muita raiva dele. Né? Afinal de contas, eu estava me dedicando há meses para aquela função. E aí eu tinha 2 opções. Ou eu ia sair da empresa, simplesmente nem dar a oportunidade, né, da situação mudar, ou podia ficar emburrada, minha produtividade cair, até quando eu desse conta de falar. E aí, de um dia para o outro, eu fiquei pensando, por que eu estou com raiva? O que essa raiva está querendo me dizer nesse momento? E aí, aos poucos, eu fui percebendo que, naquele momento, a minha necessidade de reconhecimento era muito forte. Afinal de contas, eu estava há 6 meses ultrapassando limites para conseguir, né, alterar a função e fazer a transição de carreira que eu tanto sonhava. E aí, no outro dia, eu chamei ele para conversar de novo. Falei, olha, eu sei que você me falou um não ontem, mas eu fiquei pensando se não seria possível da gente rever essa situação, se há alguma possibilidade da gente mudar essa situação agora. E aí eu recebi um sim. Até aí eu já fiquei feliz, né? Quando eu trouxe esse treinamento de CNV para dentro da instituição e eu contei esse caso, gente, o feedback dele foi incrível. Ele falou assim, eu só mudei porque você falou comigo. Eu não tinha ideia da importância que isso tinha para você. Eu tinha uma pauta de 10 assuntos. Chegou a sua vez lá? Ah, não vai ser possível, não. Próximo assunto. Ou seja, o outro só vai saber o que você sente, o que você precisa a partir do momento que você fala. De novo, é fácil? Não. Hoje, na minha empresa, né, tá vendo, meus gestores estão aqui, a gente ouviu muito sobre isso, né? Palavras sábias do nosso presidente sobre ser fácil, o que é mais fácil e o que é melhor. Não é fácil. Não é fácil a gente olhar para dentro da gente e entender o que a gente está precisando naquele momento. Não é fácil fazer pedido também. Não é. Eu não acho tão fácil fazer pedido, né? E pedidos embasados, né? Naquilo que a gente está sentindo, naquilo que a gente está buscando. Então, esse foi um caso assim que eu gosto muito de citar. Se eu tinha alguma dúvida da comunicação não violenta, naquele momento eu falei, é isso. É isso. A gente precisa sentir, extrair aquele sentimento, entender que necessidade que ele está trazendo para a gente elaborar um pedido. E, olha, a maioria das vezes o pedido é atendido quando a gente faz assim. Porque, inclusive, se espantam quando a gente fala do que a gente está sentindo. Eu tenho tido feedbacks muito agradáveis, assim, muito construtivos em relação a isso, sabe?
Um outro exemplo que eu gosto de citar também é que eu tinha uma gestora que ela chegava antes de mim na empresa. E aí eu chegava, meu Skype, nem uso Skype hoje mais, né, gente? Eu já é Teams, já tem outras ferramentas, mas naquela época do Skype. E aí tinha 300 mensagens dela lá. Aí eu sentava, eu já ficava aflita, eu falava, meu Deus, por onde que eu vou começar? E aí um dia eu conversei com ela, falei, olha, é necessário mesmo mandar essas mensagens essa hora da manhã? Porque eu entendi que eu precisava de espaço, né? Meus gestores estão aí, não me deixem mentir, eu sou um pouquinho metódica. Eu gosto de chegar e de organizar, né, o que eu vou fazer o meu dia. E aí chegava, eu já me sentia cobrada, eu já me sentia sufocada. Eu fiquei pensando o que esse sentimento de sufocamento está querendo me dizer. Eu preciso de espaço para me organizar. Isso não quer dizer que o outro tem que ficar atendendo às minhas necessidades. Não, mas a partir do momento que a gente identifica o que está sendo difícil para a gente dá a oportunidade para o outro, que às vezes para o outro não custa nada. Igual o dia da conversa da pauta lá com o meu gestor, para ele era só mais um assunto, mas para mim era o assunto daquele momento, era o que era realmente importante para mim. E, por exemplo, essas mensagens no início do dia mudou totalmente a minha produtividade, porque eu chegava e tinha tempo, ela continuou escrevendo, só que ela deixava para mandar um pouquinho depois que eu cheguei. Ou seja, a gente conseguiu chegar num ponto de acordo comum, de forma que a gente continue fazendo o que é importante, né? Para os dois lados, para ela mandar a lista, mas se organizar com a lista mais cedo, e eu receber isso num momento que eu já esteja mais preparada para absorver aquilo que estava chegando para mim. Sabrina já contou exemplo, Beth já contou exemplo, alguém quer contar exemplo? Eu queria fazer um comentário assim, do que fascina da comunicação não violenta, é a gente ter a possibilidade de ter outras perspectivas de resolução, né? Sim. Porque ou você fica com um não seco, ou você fica com um sim também sobrecarregada, mas quando você abre essa perspectiva do diálogo e do entendimento, qual é a necessidade? Qual é o prazo? Será que eu posso... por exemplo, quando a gente está com a agenda lotada, né? O que eu posso remanejar? O que é importante? E você tem a oportunidade de compor isso com o outro, né? Isso é muito bacana. E isso é para a vida, né? Outro dia, uma pessoa que trabalha na área de educação estava falando da questão do adolescente na escola, como que deságua no ambiente escolar a violência, através da comunicação verbal ou não verbal, assim, com muito, assim, muito corriqueiro, né? E ela falando assim, olha, como conter isso, né? Eu falei, não é conter, é ver que chega tão afoito na sala e faz tanto estardalhaço, né? Que desequilibra o ambiente todo, né? Ele está pedindo alguma coisa ali, tem que se descobrir qual é a necessidade dele, né? Sim. Porque se a gente trabalhar só com o não ou com a contenção, né? E essa questão na mediação é muito importante. As pessoas querem saber, assim, quando elas conseguem elaborar o não, ouvir o não, mas um não elaborado, ela tem mais entendimento, né? O preparo da gente receber o não. Tem que saber não por quê, né? Sim. Porque eu não posso ter outra perspectiva, né? E isso é fascinante, a gente pensar de abrir esse leque, né? Desse olhar, né? Para fora, né? Com certeza. E aí, nessas muitas perspectivas, foi por isso que eu me interessei também pelo Mindfulness e juntei, né? Fiz um combo aí para escrever o artigo e para trazer isso para mediação. Porque eu pensava assim, eu falava, ok, vamos observar sem julgar, depois vamos sentir, e aí nem sempre era possível reagir assim dessa forma escolhendo, né? Então a CNV ela traz essa possibilidade, mas nem sempre a gente consegue fazer essa escolha. E aí que entra o Mindfulness, que diz que escolher só é possível quando estamos em convergência com nós mesmos. E aí a gente volta lá na árvore, na autoconexão, na autoempatia, na humanização. Então a gente, assim, eu sou muito fascinada por essa união, né? Que também o Mindfulness é considerado uma técnica, mas para mim também vai além de uma técnica, vai como uma forma de viver. Mindfulness e SNV nos convidam mesmo a ter uma vida mais em paz, mais leve com a gente e com o outro,
a ter relações mais saudáveis, mais construtivas. E aí, a origem do Mindfulness, né, para um médico que promoveu essa prática, é a consciência que surge na atenção do presente. Mindfulness não tem uma tradução exata, até me perguntaram isso esses dias, mas o conceito mais próximo que chegaram foi atenção plena. Atenção plena traz o conceito de atenção com propósito, no momento. Então, igual a gente está aqui batendo papo, várias vezes eu já tive em curso, eu estava lá prestando atenção, fazendo a lista do supermercado, por exemplo. Quem nunca? Né? Ou hoje a gente vive conectado aí 24 horas, 24 não, né? De um dia de 24, 30 a gente está conectado no celular. As pessoas às vezes vão ao sanitário, nem nesse momento estão presentes naquilo que estão fazendo, estão conectados no celular. Vai fazer uma refeição em família, está conectado no celular. E às vezes, até no trabalho, né? Quando a gente está presente numa situação, quando você vai retomar outra atividade, a gente precisa enterrar ali de novo. Você estava presente no que você estava fazendo. E eu lembro de uma vivência muito interessante que a gente teve no IMA, não sei se você participou, Fábio, com a Daniela Zucco, onde ela trouxe até um exercício de respiração, que naquela época, para mim, e eu vou trazer, né, um pouquinho do que eu já li, já estudei sobre algumas coisas que nos ajudam a trazer esse estado de presença, porque também não é um mecanismo automático do nosso organismo. Né? A gente vive no piloto automático, então as reações elas são automáticas, elas estão ali naquela via. Se você não der uma pausa e respirar e falar, não, vamos reagir diferente, vai continuar reagindo sempre da mesma forma. E aí, o objetivo do Mindfulness é promover mesmo o treinamento da mente para auxiliar, né, no exercício do estado de presença, de forma que possa facilitar a autorregulação das nossas emoções e proporcionar a oportunidade de escolha. A CNV traz a possibilidade e o Mindfulness traz a escolha. E quando a gente junta isso, a gente consegue diálogos mais favoráveis, seja na mediação, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente da família, em todas as áreas da vida. O Mindfulness já foi comprovado cientificamente, né, que ele não altera só o comportamento, ele altera também as reações neurais. Ele atua em regiões específicas do cérebro. A neurociência, ela explica que através da neuroplasticidade, a gente pode fortalecer nossas habilidades e os recursos internos. O nosso cérebro, as conexões não são estáticas. Né? Eu sou tutora de gatinho, então é o exemplo que eu tenho. As minhas gatinhas, quando elas estão deitadas e você vai mexer com elas não pensam antes de reagir. Ou elas metem a patinha assim para você sair, ou elas mostram isso, né? Que elas fazem aquele assim. Por quê? Elas se sentem ameaçadas. Nós, seres humanos, não. A gente tem, a boa notícia é essa, a gente tem neuroplasticidade. Então, a gente consegue reagir de uma outra forma. Mas, no calor das emoções, se a gente não parar e pensar 3 segundos, que é o tempo que o cérebro precisa para reagir de uma outra forma, a gente vai acabar falando algo que a gente não gostaria ou reagindo de uma forma, né, que a gente não gostaria. E até se arrependendo, né, de alguma forma que a gente reagiu. Então, vou citar alguns exercícios de autoconexão, vou falar deles, depois eu vou falar o que eu mais sinto faz para mim, o que eu percebo assim, nas pessoas que eu convivo, né, o efeito que tem. Ouvir uma boa música, isso não quer dizer que tem que ser música clássica, orquestra ou músicas mais tranquilas, é a música que faz sentido para você. Se naquele momento seu corpo está vibrando, né, num ritmo de um rock mais forte, não sei, de um ritmo mais dançante, tudo bem. Que a música ajuda a gente a foco no presente da música. Então, você tira o foco dos problemas, o foco da ansiedade. Por isso que naquele videozinho, né, que o Ima fez carinhosamente aí para divulgar, né, o nosso encontro de hoje, a proposta, né, do CNV, do Mindfulness, para controle de ansiedade, criatividade, né, os meus colegas criativos que estão aí sabem que a gente precisa estar conectado com a gente mesmo para ser criatividade. Eu consigo ser muito mais criativo quando eu estou conectado com aquela atividade, quando aquilo faz sentido para mim. Se não tem conexão, a vida funciona de uma outra forma. Então, além de colocar uma música que você goste, de respirar fundo, tá? 3 segundos, depois soltar lentamente. Não foi suficiente? Puxa mais uma vez, solta mais uma vez. Isso não precisa ser um ambiente, você não precisa fazer um ambiente na sua casa, né? Um ambiente com almofadas, aquele
aquele cenário, né, que as pessoas às vezes fazem. É no ambiente de trabalho mesmo. Houve um feedback que mexeu contigo, que naquele momento te fez ficar turbulento. 1 minutinho, senta, respira, conta até 3, solta o ar, vai no banheiro, lava as mãos. Essa é uma outra forma de autoconexão também, porque por alguns segundos o corpo ele vai alterar a percepção naquelas sensações de nervosismo, de reatividade, e vai trazer para o ato de molhar as mãos. Tem gente que gosta de molhar a mão e molhar o rosto, né? Conheço muita gente que prefere fazer assim, porque não refresca só o corpo, não, é no sentido de refrescar a alma mesmo, de abaixar a poeira dentro, para dar conta de continuar um diálogo. E se mesmo assim viu que não é o melhor momento, pede uma pausa. Pede uma pausa, se reconecta com você, tem o seu momento de presença e depois continua. A autoconexão, ela pode nos trazer leveza e também pode nos apoiar e descobrir que tem um vulcão aqui dentro. Então, descobriu que tem um vulcão? Espera aí 1 minutinho, depois a gente continua. Ou se, de repente, às vezes o outro está tão no vulcão que ele não consegue perceber, a gente também pode oferecer. O que você acha da gente parar 1 minutinho? Mais tarde a gente continua. Às vezes o outro não consegue nem fazer esse pedido, né? Nesse momento fervoroso aí de emoções. Então, a CNV, né, e o Mindfulness, nesse momento de mundo que a gente vive uma guerra terrível lá fora, num momento de pós-pandemia, num momento que a gente vê a sociedade cada vez mais polarizada, intolerante, apesar da pandemia ter nos dado a oportunidade de trabalhar a empatia, de pensar mais no coletivo, a gente percebe a necessidade de encontrar mecanismos para a promoção de uma empatia, de verdadeiras conexões entre os seres humanos, e de novo, o que eu tinha falado, né? O Mindfulness traz a consciência, e a comunicação não violenta, ela traz a habilidade, ela aprimora essa possibilidade de definir o resultado da sua próxima conversa difícil. Eu vou falar um pouquinho agora, vou falar um pouquinho da linha do tempo, se está fazendo sentido para vocês. Se tiverem alguma dúvida, a gente pode conversar agora. Eu falei um pouquinho do conceito de CNV, agora eu falei um pouquinho de Mindfulness, e agora eu vou falar um pouquinho do processo de comunicação. E como que essas duas técnicas, essas duas formas de viver, juntos no processo de comunicação, pode mudar toda a história. Eu atuo na área de saúde há mais de 2 anos, né? E os meus colegas que estão aí sabem que na área da saúde a gente fala muito de promoção da saúde, né? E aí, quando o Fábio me fez o convite, ainda me veio esse insight da promoção do diálogo. Porque se a gente consegue começar a trabalhar isso, sabe, em movimentos como esse, a gente parou numa segunda-feira, né, intensa, deve ter começado de uma forma agitada aí para muitos de nós, a gente parou, a gente deu uma pausa. Ouvir o outro, para a gente trabalhar essa percepção, para conseguir falar um não para o chefe, né, Beth? Então, assim, eu queria falar um pouquinho de como que isso tudo, né, interfere no nosso processo de comunicação. Quando eu faço treinamento presencial, eu gosto de levar um cano mesmo, sabe? Porque essa analogia do cano que eu ouvi num treinamento, assim, eu achei muito interessante. O processo de comunicação é como se fosse um cano, certo? Quando o cano está vazio, o que vem de um lado chega no outro do mesmo jeito que veio. Mas se tem alguma coisa no meio do caminho, não vai chegar do mesmo jeito que saiu, certo? Então, assim, tem vários fatores que podem interferir, né, nesse processo de comunicação. Alguns deles, né? As necessidades fisiológicas, sono, cansaço físico, mental, TPM, fome. Eu sou uma pessoa que eu tenho... Já trabalhei essa percepção sobre mim. Quando estou de TPM, a minha forma de comunicar fica completamente alterada. Eu já acolhi esse processo, já entendo. Então, se eu posso me organizar para resolver antes desses processos, porque eu sei que muda, sabe? Muda a minha forma de reagir, parece que esses 3 segundos aí, eles diminuem, tipo assim, para 1,5 segundos, sabe? Fico mais impaciente. Então, assim, é tudo na linha do autoconhecimento mesmo, da conexão consigo. Isso não quer dizer que a gente tem que fazer sozinho, não, tá, gente? A gente tem ajuda, a gente tem terapeuta, a gente tem centros de estudo, a gente tem encontros como esse, a gente tem roda empática, e várias ferramentas e várias pessoas que estão disponíveis aí para a gente ir trabalhando essas habilidades. Além das necessidades fisiológicas, outra pré-condição é o banco de dados. A gente prevê o comportamento do outro, né? Que às vezes a gente acha que sabe o que o outro vai falar, a gente acha que sabe o final daquele diálogo, mas
igual a gente falou no começo, né? Pessoas estão em constante mudança. Não tem como a gente saber. Isso acontece muito em família, assim. Eu pego até exemplo prático meu de vida. Às vezes, a gente pensa que sabe o que a mãe vai falar. Por exemplo, a minha mãe sempre fala disso. Ok, ela pode ter sempre falado disso, mas não quer dizer que ela vai falar mais dessa vez. Então, quando a gente já coloca esse filtro aí dentro do cano, quando a mãe vem com a fala dela, já chega diferente, não chega do jeito que veio. Porque o meu filtro ali, né, do banco de dados dela, de sempre achar que ela vai agir daquela forma, já alterou o que ela mandou para mim. Além disso, tem um lugar relacional, né, o meio relativo, os papéis exercidos, posições, experiências cristalizadas. Esses dias eu ouvi uma pessoa próxima de mim que falou assim, pois é, mas sempre que você fala, eu já vou achar que é isso. Aí eu falei, que bom que você percebeu isso. Isso é um convite para a gente desconstruir isso. Porque eu não sou a mesma pessoa, você também não é. Então, não é sempre que o que eu vou falar vai te atingir da mesma forma. Que bom que você já identificou que está cristalizado. Vamos desconstruir. Isso é uma oportunidade de fazer essa relação ficar diferente, mais saudável. Além disso, a gente tem os gatilhos emocionais. A gente observa a reação dos gatilhos, porque às vezes o gatilho do outro dispara um gatilho em mim. E aí a situação fica complicada. Né? É aquela história de que um grita, o outro grita mais alto, e não só no grito, né? E por aí vai, outras formas de agressão mesmo. A gente precisa estar atento a isso. De novo, eu vou trazer a área da saúde, a gente fala muito de durma bem, se alimente bem. É clichê, mas é necessário, porque isso interfere até na nossa forma de comunicar. Se você está sem comer, está se alimentando mal, está com dor no estômago, porque está se alimentando mal, por exemplo, ou se dormiu mal, que seja por questões aleatórias, né? A gente não consegue controlar as coisas, mas a gente pode escolher como que a gente vai receber essas coisas que estão acontecendo. Esse é o grande X da questão, né? E aí, o que acontece quando essas pré-condições às vezes não estão boas ou já tem coisas cristalizadas no caminho? Se é um cano, acontece aquela história. E aí é nessa que muitas relações são partidas, são desfeitas, né? Nas sessões de mediação, igual a Sabrina citou um caso, de que casais às vezes chegam sem conversar, não olham mais na cara, porque o cano já estourou. Meu marido está online aí, está me prestigiando, e um dia ele falou assim para mim, mas eu não sei, porque você é diferente, o seu cano parece que ele não tem quina, o seu cano, olha, passa reto assim, nada para lá. Eu falei assim, nem sempre foi assim. O cano tem voltinha, assim, só que a gente vai trabalhando, a gente vai dissolvendo aquela pedrinha que fica ali, aquela sujeirinha que fica ali. Em algumas áreas da vida é mais fácil, outras são mais difíceis. E o que é mais difícil para mim pode não ser mais difícil para vocês que estão me ouvindo. Né? Eu acho que no ambiente de trabalho é mais fácil de deixar esse cano fluido. Agora, quanto mais envolvimento emocional a gente tem, justamente pela posição que a gente ocupa, pelas relações já cristalizadas, é mais difícil. Então, todo cano tem uma voltinha, só que a gente pode escolher deixar essa sujeira ali ou limpá-la, para que o cano não estoure. Né? Tem uma frase do Carl Rogers que eu gosto muito, que diz assim, eu me arrependo quando reprimo meus sentimentos por muito tempo, e eles explodem de maneiras que são distorcidas, atacam ou ferem. Ou seja, no momento de escolha, você não reagiria assim. Mas quando o cano está prestes a estourar, a água vaza. E aí não tem essa analogia da água, né? Ela não escolhe para onde ela vai, ela espirra para todo lado. Ou seja, às vezes é atingido quem nem tem nada a ver com aquela situação inicial ali. Então, é importante a gente reconhecer para escolher como agir e sair da reação do piloto automático. E aí eu convido vocês, né? Que tal a gente parar de só reagir e responder à vida de uma forma diferente, de uma forma consciente? Eu fiz esse fluxograma aqui que eu achei interessante. Então, a gente precisa cuidar do quê? Né? Em resumo, da autoconexão, da atenção no presente, o que eu estou sentindo agora, o que eu estou vivendo agora. A ansiedade traz essa perspectiva de viver o presente, de sentir o agora, o que é possível fazer agora. Né? Não adianta eu estar falando aqui para vocês e pensando o que eu vou fazer, por exemplo, no trabalho amanhã. Eu já
estou desconectada de lá, porque amanhã eu vou estar conectada no meu período de trabalho, vou dar o meu melhor nesse momento, igual eu estou dando o meu melhor aqui nesse momento para vocês. E eu brinquei com a Rita, né? Hoje eu já conversei com ela, falei, Rita, eu vou falar com o coração. Mas para a gente falar com o coração, a gente precisa estar conectado, a gente precisa estar autoconectado para promover conexão, senão essa conexão não chega. E aí, se a gente estiver, né, autoconectado, com a atenção no presente, a gente consegue ter escolha de como se comunicar. E a gente se comunica de forma mais consciente, com um diálogo mais construtivo, e a gente consegue promover relações mais saudáveis, sustentáveis, respeitosas e verdadeiras. E aí, a gente já está chegando perto do fim. Espero que vocês estejam gostando. Estou vendo algumas reações aqui. Quem está com a câmera ligada parece que sim. Eu fico muito feliz, satisfeita de vocês estarem acompanhando aqui até o final. O primeiro artigo que eu escrevi foi CNV e Mindfulness aplicados à mediação de conflitos, né, igual a gente falou no começo. Eu aprendi isso na mediação, né, junto aos estudos do IMO. O conflito é um convite para mudanças mesmo, ele incomoda. Minha mãe está aí online, ela sempre falava, se a gente arrumar a casa, a gente tem que bagunçar antes, né? A gente tira as coisas do lugar. Então, a gente vai achar sujeira, a gente vai achar, às vezes, alguma coisa que está quebrada, enfim, para depois organizar. Então, quando eu trouxe essa proposta da CNV e do Mindfulness aplicada à mediação de conflitos, foi pensando nos mediandos e também pensando nos mediadores. Por quê? Sabrina, graças, obrigada. Os mediadores, eles precisam exercer esse estado de presença. Não adianta você vai mediar uma sessão, você está pensando lá na compra que você tem que fazer quando você sair, ou que você tem que buscar seu filho em tal lugar. Porque a gente está lidando ali com pessoas que estão precisando de auxílio para reconstruir um diálogo, para reencontrar um caminho. E, dentre outras várias técnicas, né, que a mediação nos proporciona, a CNV e Mindfulness é aplicado para ambos os lados, de forma que quem também está lá para ser mediado precisa restabelecer esse protagonismo do seu conflito. E aí, quando a Sabrina traz, né, de questões judiciais, o judiciário sobrecarregado, a gente, Fábio pode falar com mais propriedade que eu, mas a gente vê o judiciário sobrecarregado, cheio de processos parados, moroso, com demora de retorno, porque às vezes as pessoas terceirizam a responsabilidade daquela situação. Então, na sessão de mediação, a gente convida as pessoas, isso de uma forma sutil, respeitosa, assim como, né, audiências, as sessões de mediação têm alguns princípios. Então, por isso que eu achei interessante trazer essa proposta da CNV e Mindfulness aplicados na mediação de conflitos. Você quer contar um pouquinho, Fábio, dessa parte jurídica, trazer um pouquinho mais da sua realidade para a gente? Olha, eu vim para a sua apresentação, né, conhecendo só muito pouquinho da CNV e do Mindfulness. Como a Beth também do corporativo, né, eu também vim do corporativo de muitos anos, assim, antes da advocacia, e o mundo corporativo, para trabalhar com comunicação não violenta e Mindfulness, né, tem uma outra visão, né, os não são diferentes, as recusas de agendas, né, não é como você trouxe, né, uma forma não violenta, né? É muito do simples negativo, de quem está acima, é a agenda de quem está acima, quem está abaixo tem que obedecer e aceitar os convites e se adequar. E a questão do mindfulness, né, da concentração, né, do foco, da meta, né, é outra visão. E foi um desafio muito grande trazer isso para a advocacia, porque na advocacia a gente tem falas falsamente não violentas, né, porque a gente tem toda uma construção, né, elogiosa do outro, na verdade que a gente está fazendo uma desconstrução do outro, né, quando eu falo que, né, data máxima vênia, eu discordo, na verdade eu estou querendo dizer o seguinte, está tudo errado, sua opinião é horrível, mas eu estou sendo educado, não estou sendo violento. Então a gente tem que aprender até a trabalhar com isso, né, no desconstruir do outro. E do mindfulness, que eu achei muito interessante, da questão da concentração, porque a gente vive uma advocacia hoje cada vez mais polivalente, né? A gente tem que advogar em várias áreas e saber um pouco de tudo, e às vezes você está ali fazendo um divórcio, mas você sabe que você tem questões empresariais também envolvidas, então você tem que conectar um pouco com tudo.
E esses 3 segundos, né, de respiração, porque aí, senão a comunicação vai ficar violenta mesmo e eu vou agredir o outro, foi fantástico, né, ter essa percepção de respira 3 segundos. E respira 3 segundos para não escrever, né, ferindo o outro, ou respira 3 segundos para responder, de fato, né, um não de uma outra maneira. Então, eu acho respira muito... 3 segundos para apagar um áudio que você mandou que não foi tão agradável. Né? Respira 3 segundos para apagar aquela mensagem, aquele e-mail que você já estava prestes a enviar, respirou 3 segundos, melhor não. Peraí, deixa eu ler. Vou respirar e reler ele. Então, a gente precisa muito, né, Às desse vezes a CNV. gente precisa de 3 dias e não 3 segundos. Pode ser, pode ser. É o tempo da conexão, Escreve né? o desabafo, deixa na caixa de saída do e-mail, no outro dia você decide se manda. É o tempo da conexão, Boa, né? Beth. Às vezes é 3 segundos, 3 dias, 3 horas, né? Um tempinho ali, né? E o CNV e o Mindfulness, a gente precisa, né, para além do corporativo, da advocacia, para qualquer momento da vida, porque a fala para o outro, né, é muito importante, né? A gente não sabe como que vai ser a recepção do outro, essa questão do cano, né? Essa analogia fantástica, qual que é a quina que vai bater, né, no cano ali, na conexão do outro, né? Então, eu acho assim, como acho que foi a Sabrina que falou, a gente podia ficar 13 horas só te ouvindo, porque a fala, assim, super agradável, com um tema muito interessante, e que a gente eu fiquei conectando aqui com tanta coisa que já passou na minha vida, e do que eu estou vivendo, e do que a gente pode aplicar para o judiciário, para a mesa de audiência, que, né, a nossa fala é muito importante, e eu tenho que levar aí uma percepção, muitas vezes, de convencimento, mas sem ser positivo. Então, assim, fantástico, viu, Joyce? O tema e a forma de exposição muito, muito, muito assim, fantástica, a palavra é fantástica. Eu estou muito feliz com a exposição, viu? Obrigada, Fábio. E aí eu vou contar para vocês. Oh, desculpa, pode falar. Eu queria, porque é uma questão de hoje à tarde também, quando eu estava relendo, né? O quão desafiador que é para a gente fazer essa abordagem com os peraí que teu fone falhou. Ah, tá, o meu? Acho que falhou só para ela, Érica, porque eu consegui te ouvir. É o dela. Ela tá Ela pegou equipamento pesado, ó, de gamer. Agora... Tá me ouvindo? O quão desafiador, Joy, trazer os medianos para isso, né? Eu lembro ainda do curso de mediação, a Julieta falando com a gente assim, olha, eu costumo, às vezes, pedir na pré-mediação que as pessoas escrevam no papel o que ela espera daquele procedimento. Por que ela quis, né? Porque é um procedimento voluntário, né? Ela tinha que ter vontade de ir, ela não era obrigada a ir, e o que ela espera daquilo. É uma ferramenta interessante, porque ela vai guardar aquele papel e o mediador pode convidar a reler, né? Assim, o que te trouxe aqui? Porque durante o processo de mediação, a gente lida com ápices de conflito, ápices de sessão conjunta, que o mediador tem que ir para tudo, né? Vamos para casa, vou pedir os 3 minutos, né, de reconexão, que às vezes duram dias, né? Eu e Fábio comediamos uma vez, assim, que tinha dia que falei, poxa, será que eles vão voltar, né? Porque a sessão encerrou num ápice de conflito, assim, tava tenso, né, Flávio? E as pessoas precisam disso, dessa reconexão, desse tempo, e para voltar para o propósito, né? Assim, o que você espera do procedimento? Porque tem momentos que não é fácil. E o papel do mediador fazer essa abordagem é muito delicado também, né? Fazer as pessoas, fazer esse convite, né? E trazê-los para essa adesão tem hora que é bem delicado. Sim, a gente vive no mundo do imediatismo, né? Bombardeado de informação o tempo todo, onde até uma decisão de compra é complicado, porque é muita informação o tempo todo. Então, é um convite mesmo de dar um stop mesmo, né? Uma pausa. Obrigada, Érica, pela sua fala. E, para finalizar, eu queria contar em primeira mão para vocês, eu tenho um projeto de escrever um livro. Como eu falei, eu sou cuidadora familiar, né, da minha avó, e a minha avó está no estado demencial, mês que vem ela vai fazer 90 anos, e
as situações que eu estou com ela são as situações que eu mais consigo exercer a presença. São as situações que eu mais consigo aplicar o mindfulness. Porque um idoso, no estado demencial, às vezes eles têm muitas alucinações, o quadro de saúde, né, oscila demais. E se eu não estiver presente, mas total mesmo, gente, sem mexer no celular, sem estar vendo televisão, a gente não consegue interagir. Então, quando eu estou presente, são os melhores momentos que eu tenho com ela. É o momento que eu consigo falar alguma coisa, que eu coloco uma música e ela canta comigo, ou que a gente tira foto, ou que a gente consegue ter toque, porque não é sempre que né, o toque é bem-vindo. Então, com ela é assim. E aí, diante disso tudo que eu já vivi com ela, né, e de toda essa perspectiva aí da CNV do Mindfulness, eu estou escrevendo. Por isso eu falei, né, durante o nosso encontro aqui, que eu estava falando com o coração, porque eu acredito que quando a gente fala com o coração, o jeito que o outro vai receber, a escolha é dele, mas a minha escolha de falar sempre com o coração é minha. É sua que está me ouvindo, de falar com o coração. Isso não é só porque faz bem para o outro, não, porque faz bem para a gente. A gente ter dias menos desgastantes, relações menos desgastantes. A gente cansa menos quando a gente está presente nos momentos que a gente está vivendo. Porque se a gente está vivendo já pensando no outro, o gasto energético de vida mesmo é muito maior. Então, isso tudo traz mais qualidade de vida para a gente. Se tiver alguém aí que se interessa, né, de trazer essa perspectiva do idoso, se quiser participar do livro, o convite está aberto para todo mundo que está aqui. Vai ser um prazer também retornar para falar disso aqui no IMA, né? A Rita sempre deixou as portas do IMA muito abertas para todos nós. E aí, gente, chegamos no momento de check-out. No comecinho vocês falaram, né, que vocês estavam sentindo. E aí, para a gente fechar esse momento de conexão, eu queria saber, pode ser em uma palavra, qual o sentimento, ou o que vocês acharam, resumidamente, era o que vocês estavam esperando? Quem pode me contar aí um pouquinho do que achou para a gente finalizar? Kelly já mandou palminhas aqui no chat. Descobri que nós temos uma conexão do coração. Ah, que gracinha, Beth. Nós temos mesmo, Beth. Nós A temos. Beth, tive a oportunidade de trabalhar rapidamente com ela. Hoje eu já não trabalho, nunca trabalhava, nem ela, mas a nossa conexão do coração sempre foi muito forte. A gente conversa, é uma amizade, uma troca sempre muito boa. Sim. Caetano disse, foi leve, gostoso, que bom. Caetano, obrigada. Eu acho que foi um momento presente essa reunião. Maravilhosa, nosso sentimento de gratidão muito grande, enriquece os nossos dias, do ponto de vista pessoal, profissional, tudo. Nossa, foi muito gostoso mesmo. Tem que voltar, nós vamos ter que procurar outras conexões para a Joyce voltar, né, Fábio? Vamos! Estou à disposição. Sem dúvida. Conexões não, um curso para ela. Eu realmente ficaria. Eu sou muito suspeita porque nós somos comadres, né? De casamento. E eu ficaria realmente mais 13 horas ouvindo, porque foi um momento de reflexão muito importante, assim, principalmente numa segunda-feira, nesse boom de vários compromissos e cabeça cheia com outros assuntos pessoais, familiares e por aí vai. Se dar porque foi realmente um presente, se dar esse presente de poder parar e pensar que primeiro eu, depois o outro, e o que eu posso fazer em mim que reflita no outro para tornar aquele ambiente ainda mais aprazível, foi muito gostoso, assim. Para mim, a palavra que define as palavras são reflexão e identificação. Que bom, Sabrina, que bom. Fora daqui em outras situações. Obrigada por estar junto mais nesse momento. Djalma mandou aqui no chat, né, que a percepção dele foi muito calmo, reflexivo, estimulante no sentido de nos desafiarmos à prática diuturnamente. E é um desafio mesmo, Djalma. É isso. Você conseguiu compartilhar aqui mesmo, porque a gente precisa ter coragem para fazer isso tudo. A gente precisa ter coragem para pausar, para pedir para o outro esperar um pouco. A gente precisa ter coragem para identificar o vulcão que está dentro da gente, que está prestes a entornar, né? Lá, todo lado.
A Ju, minha prima, está aqui também, agradeceu, que é uma alegria conhecer esse outro lado, né, Ju? Que bom, a Ju também é uma estudiosa aí, uma aprendiz de CNV, né, Ju? Quem sabe um dia a gente pode compartilhar alguma coisa aqui com eles também. Então, eu queria... Mais alguém? Adoraria. E, ó, Fábio, já fica a dica aí, tá? Pode pôr aí. Pois é, olha, eu vou só fazer minhas considerações aqui sobre a expectativa. Superou, assim, muito, porque eu vim querendo aprender mesmo mais da CNV e do Mindfulness, né? Eu tinha aquele conceito bem básico. Eu acho assim, eu já vou fazer um elogio aqui já em público, inclusive, porque você falou muito da conexão, né, consigo e com o que você está fazendo, né, no caso hoje com a sua palestra. Então, uma conexão total, porque já começou com uma apresentação de um PowerPoint agradável, bonito, leve, né, cores leves, cores assim, né, nada chamativo, mas também agradável visual. Aí vem a sua fala, né, uma fala linear, uma fala tranquila, uma fala acolhedora, com um tema interessante, com exemplos, com conexões, com coisas lúdicas e adequado para o tempo, né? Olha só, a gente está encerrando em 1 hora, que é um tempo assim que hoje em dia que as pessoas não têm tempo para nada, não tem tempo para ficar na frente do computador, para ficar ouvindo alguém, né, escutando. Ninguém aqui está com pressa de sair, né? Tem uma colega que quer ficar 13 horas, mais 12, né? Já ficou uma, quer ficar mais 12. Então, você está de parabéns. Toda essa gestão do tema, do assunto, do tempo, do layout, é a questão da conexão mesmo, né? Você está muito em casa em falar de CNV, em falar de Mindfulness e trouxe a gente para essa casa, né? Para esse momento. Então, eu estou muito satisfeito com a oportunidade de estar aqui hoje aprendendo com você. Que bom, Fábio, fico muito feliz. Seu feedback é muito importante para mim, sempre te admirei como profissional também, né? Acho que você é da primeira turma, né? Como eu, de mediadores, né? Primeirinha, e depois a gente vê toda essa construção do IMA e a gente está conectado até hoje, né? Imantados, como diz a Rita. Então, é muito gratificante, muito mesmo, de verdade. Para finalizar, eu queria deixar a última frase que eu coloquei no meu artigo, é uma frase do Marshall. Mas antes, né, dicas de conteúdo, se alguém quiser saber mais sobre mediação, sobre comunicação não violenta, o IMA está sempre nos treinamentos que eu faço, eu indico o IMA, porque o IMA é fonte de acolhimento, de sabedoria, de partilha, né? Então, o site do IMA, as redes sociais, e também o site e as redes sociais do Instituto CNV Brasil, que é uma turma de mulheres fantásticas que estão desenvolvendo um trabalho assim, exponencial de estudo em CNV, elas estão com uma capacitação em aberto também, assim, super interessante. E, assim, às vezes elas mandam pílulas, sabe, no Instagram. E aí você lê aquela frase que, assim, você fica o resto do dia pensando, sabe? Se conectando com aquele assunto, entendendo por que aquilo faz sentido para você. Então, eu gosto muito dessa forma que elas trazem. E aí, para finalizar, quero compartilhar essa frase, que foi a última frase do meu artigo, e de verdade é o que eu desejo para a minha vida e desejo para a de vocês também. O que eu quero da minha vida é compaixão, um fluxo entre mim e os outros, baseado em uma doação mútua do coração, que foi o que a gente viveu aqui hoje. Eu sinto que a gente teve essa troca muito boa. Obrigada com todo mundo que participou. Eu compartilhei com o Fábio mais cedo que estava um pouco ansiosa. Falei, ai, Fábio, e se ninguém quiser falar? E se eu me perder? Mas tá vendo? Quando vem do coração, gente, é isso. Né? Chega do outro lado da tela e isso é muito gostoso, sabe? Isso é muito gratificante. A professora deixou uma mensagem para mim agora. Obrigada, Larissa, de você ter acompanhado. Larissa é uma pessoa também que eu tenho aprendido muito com ela no dia a dia e eu acho que ela também aprende comigo, né, Larissa? A gente tem uma troca mútua aí muito gostosa. E obrigado de todo mundo que acompanhou até o final. Obrigado, Ima, pelo convite. Fábio, conte comigo para as próximas. Estou disposta aí para a gente levar a comunicação não violenta de forma, talvez até informal, para as pessoas que não têm tanto acesso, porque, igual eu te falei aquele dia, né, no áudio, eu quero muito atuar nessa linha de promoção do diálogo. Quando chegar lá na mediação, ou seja, né, no processo judicial mesmo, pelo menos isso já está mais consolidado, pela qualidade de vida das pessoas e por relações melhores, um mundo mais justo mesmo, e por incentivar a cultura de paz. Então, contem comigo aí para os próximos encontros. Vou
participar mais também, agora que, né, os encontros do IMA estão sendo retomados, e só agradecer mesmo. Alguém quer falar alguma coisa para a gente finalizar esse momento? O espaço está aberto. Deixa eu ver, temos umas mensagens no chat. Gratidão, a Kelly me parabenizando, Cláudia também, muito enriquecedor. Obrigada, Cláudia. Eu acho que então é isso, né, pessoal? Quem quiser me acessar, estou disponível aí no WhatsApp, por e-mail, LinkedIn. Se quiser também, igual a Kelly, tomar um café para a gente falar de CNV, também estou à disposição. Como se perder se você conhece tão bem o caminho? Não tem como, né, Joyce? Não tinha preocupação nenhuma de se perder se você conhece. Adorei, Fábio. Né? Como se perder, né? Se você conhece tão bem o caminho, né? Olha, pessoal que ficou aí com a gente até agora, né, que talvez é a primeira participação, a gente promove esses encontros aqui, né, capitaneados comigo e a Érica, às vezes a Rita também, que não pôde estar aqui. A gente tem aí o cronograma de fazer, né, encontros quinzenais, né, alternando aí entre um dia ou outro na semana, então fica aí o convite para quem teve a primeira vez hoje. São esses debates, né, que envolvem mediação, que envolvem conciliação, soluções de conflitos. A gente, né, dessa projeção de quinzenalidade, né, Érica, deve ser aí para início de abril. Não vou definir um dia aqui ainda, né, a gente vai pensar aqui no dia certinho, pensar no tema, mas acompanhe o Instagram do IMA, o site do IMA, as nossas redes sociais também, a Joyce também vai impulsionar os próximos, para vocês poderem participar. Sabrina, que também já está no âmbito da advocacia, mas pelo que eu já percebi, já tá aí envolvida com a mediação, com a solução de conflitos para além do judiciário. Então, fiquem ligados aí nos próximos. Djalma, que está sempre aqui com a gente, né, nos encontros. Então, fiquem ligados aí nos próximos. Érica, você quer fazer algum comentário e a gente encerra? Não, tá tudo bem. Então tá. Que maravilhada com hoje nosso retorno foi em grande estilo. É sempre assim, a gente começou muito bem lá atrás, né, quando inaugurou, e hoje com o retorno em 2022, fantástico também, viu? Parabéns, Joyce. Bom, então, agradeço todo mundo que seguiu com a gente aqui até agora. Joyce, mais uma vez, obrigado e parabéns, e eu espero no próximo aí a gente reencontrar mais pessoas para conversar sobre mediação e seguindo nessa evolução nossa de cada dia. Boa noite para todo mundo, bom descanso, boa semana, né, para todos nós. Um abraço. Obrigada. Tchau. Obrigado, boa noite a todos, boa semana. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite, pessoal, obrigado. Obrigada a você. Tchau.